E aí, pessoal, beleza? Então, hoje nós vamos falar de um assunto aqui que nós utilizamos muito daqui pra frente, certo? E o nome dele é MMC, certo? Podem se acostumando que a gente vai ver ele bastante daqui pra frente. E mesmo que seja de uma maneira rápida, que nós vamos aprender a fazer assim, né? Com a prática a gente costuma fazer isso de cabeça, que é bem rápido, mas eu vou mostrar aqui todos os passos e todos os métodos que a gente tem para obter o MMC entre números, ok? Então, deixa eu só colocar aqui. Creio que vocês já estão vendo minha imagem, deixa eu ver. Isso. Então, bora lá. MMC. O que é o MMC, né? MMC está aqui e está escrito com o seu nome. MMC é o mínimo múltiplo comum. Se a gente der uma analisada no nome dele, o que seria o mínimo? Mínimo é igual ao menor, né? Então esse aqui seria o menor. E o que seria um múltiplo em comum? Múltiplo é quando a gente sai multiplicando, né? 3 vezes 2, 3 vezes 4. Então, por exemplo, 3 vezes 2, 6. Então 6 é um múltiplo de 3. Então, múltiplo comum. E esse comum quer dizer que entre os números que nós escolhermos, os dois vão ter esse múltiplo. Então, seria esse menor número que quando a gente sai multiplicando, os dois valores vão ter como múltiplos ali, ok? 2 ou 3, tanto faz. Só um segundo. Então, bora lá. Como é que a gente faz, né? A gente tem algumas maneiras de calcular isso aqui. A, a, a primeira maneira, a gente já sabe como calcula o múltiplo de um número, né? Então, se eu quero o múltiplo, por exemplo, desse exemplo aqui, né? O múltiplo de 10. O não, né? Os. Eu boto em forma de conjunto, né? Igual, chaves. E eu saio multiplicando ele pelos números inteiros. Então, 10 vezes 0, 0. 10 vezes 1, 10. Vezes 2, 20. Vezes 3, 30. Vezes 4, 40. Vezes 5, 50. Vezes 6, 60. 70, 80 e etc. Certo? E os múltiplos de 8 é igual a 8 vezes 0, 0. 8 vezes 1, 8 vezes 2, 16 vezes 3, 24, 32, 40, 48, 56 e etc, né? A gente já viu que esses são os múltiplos de 10 e esses são os múltiplos de 8, certo? Então o que a gente quer? A gente quer o MMC, né? Tá aqui escrito aqui em cima, o MMC entre 10 e 8. E o que é o MMC? Mínimo múltiplo comum. O menor múltiplo que eles têm em comum. Então, a gente sempre desconsidera o zero, né? Porque o zero sempre é um múltiplo. Então, maior que zero. Então, bora lá. Quando a gente vai olhando, a gente repara que repete o 40, né? E repete o zero. Como o zero a gente desconsidera, o 40 seria o menor múltiplo. Então, o primeiro método é esse. A gente escreve todos os múltiplos dos números que nós queremos e vamos analisando qual deles vai se repetir e qual deles é o menor. Então, no nosso caso é o 40. Então, qual o MMC entre 10 e 8? 40. Respondido, ok? Então, qual seria o outro método que a gente tem para responder essa mesma pergunta, né? Então, eu vou trazer ela aqui. Vou colocar ela aqui embaixo pra gente. E bora continuar. Tem outro método. Nós colocamos esses dois números, um do lado do outro, passamos um traço e esse traço nos dá uma divisão, ok? Então a gente sempre vai partir a gente sempre vai dividir pelos números primos, né? E quais são os números primos? Os números primos são aqueles que só dividem por um e por ele mesmo. Qual é o conjunto dos números primos? Números primos. É o 1, não, perdão. É o 2, o 3, o 5, o 7, 11 e assim sucessivamente. Então a gente vai pegar esse conjunto aqui e vai dividindo do menor para o maior.
certo? Quando a gente não conseguir mais dividir por 2, a gente vai por 3. Quando a gente não conseguir mais dividir por 3, a gente vai por 5. E a gente nunca pode voltar, por exemplo, se eu estiver no 5, eu não posso voltar mais para o 2, tá bom? Então, a gente começa dividindo por 2. Então, o primeiro número é 10. 10 dividido por 2, divide, dá 5, né? 8 dividido por 2, divide, dá 4, certo? Algum desses números ainda divide por 2, esse, né? Então, divide por 2. 5 divide por 2, não, então repete o 5. 4 divide por 2, divide, dá 2. Algum deles divide por 2 ainda, divide. Então, 5 repete, né, que não divide por 2, e esse aqui dá 1. Nosso objetivo é sempre chegar no 1 em todos os números aqui, né? Então, algum deles divide por 2? Não. Então a gente parte para o próximo, 3. Algum deles divide por 3? Não. Então a gente parte para o próximo, 5. 5. 5 dividido por 5, 1. E o 1 a gente repete. Então, agora, para a gente descobrir qual é o mínimo múltiplo comum, é só nós multiplicarmos todos esses valores aqui, certo? Um pelo outro. Então, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, e 8 vezes 5 é 40. Então, o mínimo múltiplo comum entre 10 e 8 é 40. Das duas formas, nós obtivemos o nosso resultado, certo? Vou só colocar mais um exemplo aqui. É 15 e 12. Como é que a gente vai saber o mínimo múltiplo comum? A gente pode fazer dessa forma aqui, mas, por ser mais prático, eu vou fazer dessa segunda forma que nós aprendemos, certo? Então, bora lá. Pelos números primos. Algum desses números divide por 2? Então, divide, né? Divide por 2. 15 divide por 2, não, repete. 12 divide por 2, divide, dá 6. Algum deles divide por 2, divide. 15 repete, 3, né? Algum deles divide por 2, não. Então, parte para o próximo, 3. Então, esse divide por 3. 15 divide por 3, divide. Bora ficar sempre prestando atenção nisso, né? Porque senão dá errado lá na frente. 15 dividido por 3 dá 5. E 3 dividido por 3 dá 1. Algum deles divide por 3, não divide, parte por 5. E nós temos agora 5 dividido por 5, 1 e 1, que era o que a gente pretende chegar, né? 1 e 1. Então, 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. E vezes 5, 60. Então, 60 é o mínimo múltiplo comum entre 15 e 12. Só queria deixar uma coisa clara para vocês, que isso aqui pode acontecer também para 3 números, por exemplo. 7, 4 e 3. Bora colocar números pequenos para ser mais rápido. Algum deles divide por 2? Divide. Repete os que não dividem. Divide por 2 de novo, né? Repete os que não dividem. Parte para o 3 agora que não divide mais, né? Então 3, repete o 7 que não divide, o 1 que já está certo e 1 aqui. E por 5 não divide mais, agora é o próximo número primo, 7. Que quando a gente olha isso dá 1, 1, 1. Então agora é só a gente multiplicar. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, e vezes 7, 84. Ok? Então, isso aqui que eu deixei para vocês é para dizer que a gente pode fazer com 3, com 4, com 5, quantos números a gente quiser, certo? Então, pessoal, é basicamente isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Esse é um assunto bem importante. Como eu disse, isso aqui vai ser bem utilizado da gente daqui para frente, né? Nós vamos ver na próxima aula. E com a prática a gente acaba fazendo isso de cabeça. Ainda tem mais um método, quando eu aplicar isso no próximo assunto, que vocês vão ver que fica bem mais simples, ok? Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu!